Carlos estava ali parado na frente daquela casa simples, segurando o filho nos braços. E as palavras saíram da boca dele como um grito de desespero que não dava mais para segurar. Você tem leite? Meu filho está chorando de fome. Ele está morrendo. Por favor, salva meu menino. E quando aquela jovem mulher olhou para ele, com os olhos cheios de surpresa e medo, os dois sabiam que aquela conversa ia mudar a vida deles para sempre. Porque numa época em que a honra valia mais que a vida, num tempo em que mulher que errava pagava para sempre, aquele homem viúvo estava pedindo ajuda para a única pessoa que toda a sociedade tinha jogado fora. E o que ela decidiu fazer naquele momento ia desafiar tudo que aquela comunidade acreditava. Carlos tinha 38 anos e trabalhava desde criança na roça. Era homem simples, honesto, daqueles que acordava antes do sol nascer e só parava quando a noite caía. Tinha se casado com Clara quando os dois ainda eram jovens. Ela era mulher doce, de sorriso fácil, que transformava aquela casa pequena num lar cheio de vida. Os dois esperaram anos por aquele bebê. Rezaram, pediram, sonharam. E quando finalmente Clara engravidou, a alegria tomou conta daquela família. O parto foi difícil. A parteira trabalhou horas e conseguiu trazer o menino ao mundo. Luizinho nasceu forte, chorando alto, perfeito. Carlos segurou o filho pela primeira vez e sentiu uma gratidão tão grande que chegou a doer no peito. Clara também pegou o bebê, olhou para aquele rostinho e sorriu cansada. Parecia que tudo tinha dado certo, mas no terceiro dia depois do parto, Clara começou a ter febre. No quinto dia, a febre tinha piorado tanto que ela mal conseguia abrir os olhos. No sétimo dia, com Carlos segurando a mão dela de um lado e a parteira do outro, Clara fechou os olhos pela última vez. E Carlos, que tinha passado da alegria completa para o desespero total em uma semana, ficou ali sozinho, com um bebê recém-nascido nos braços e um buraco no peito que parecia não ter fundo. Os primeiros dias depois do enterro foram os piores da vida de Carlos. Ele mal conseguia pensar direito. Ficava olhando para o filho e sentindo um medo que nunca tinha sentido antes. Como que ele ia cuidar de um bebê sozinho? Como que ele ia dar o que aquela criança precisava? A parteira tinha avisado antes de ir embora. O menino precisa de leite materno, Carlos. Sem isso, ele não vai durar muito. Precisa arranjar uma ama de leite logo. Carlos tentou. Deus sabe como ele tentou. Foi de casa em casa. Conversou com todas as mulheres da região que tinham acabado de ter bebê. Preciso de ajuda. Meu filho precisa mamar. Pago o que for preciso. Mas todas recusaram. Já tenho meu próprio filho para cuidar, Carlos. O trabalho é muito pesado e o pagamento que você pode dar não vale a pena. Tenho outros compromissos. Não posso assumir mais nada. Desculpas. Só isso que ele ouvia. Desculpas. Desesperado, Carlos tentou dar leite de vaca para o Luizinho. Diluiu bem, esquentou na medida certa, deu com colher pequena, devagar. O bebê tomou, mas minutos depois, vomitou tudo. Tentou de novo, mesmo resultado. Tentou o leite de cabra. O menino teve diarreia terrível, que deixou ele ainda mais fraco. Bebê não consegue digerir leite de animal. A vizinha explicou quando viu a situação. O corpinho dele é pequeno demais. Ele precisa de leite de mulher. É diferente, mais fácil de processar. Sem isso, ele vai definhar até morrer. Carlos olhou para o filho. Em menos de 2 semanas, o bebê já tinha perdido peso. A pele que deveria ser rosada estava ficando pálida. Os olhos que deveriam brilhar estavam fundos. O choro que deveria ser forte estava ficando cada vez mais fraco. Luizinho estava morrendo devagar e Carlos estava assistindo sem poder fazer nada. Foi numa dessas noites de desespero total, quando Carlos estava segurando o filho que chorava fraquinho de fome, que ele ouviu 2 vizinhas conversando na rua, aquele tipo de conversa baixa que não era para ninguém mais ouvir. Viram a Dália outro dia. O bebê dela deve ter nascido já.
Nasceu sim, faz umas 3 semanas. Dizem que ela tem leite de sobra. Normal, né? Primeiro filho sempre tem leite abundante. Que desperdício! Mulher sozinha, sem marido, sem família, sem nada. É o que dá ser sem vergonha. Ficou grávida e o noivo fugiu antes do casamento. A família expulsou ela e tá certo, tem que dar exemplo. Pois é, agora ela vive ali naquela casinha dos fundos, sozinha com a criança. Ninguém fala com ela. E tá certo assim. As mulheres continuaram andando, mas Carlos tinha parado de respirar. Dália, bebê, leite de sobra. As palavras ecoavam na cabeça dele. Era uma chance, talvez a única chance que o Luizinho tinha. Mas todo mundo sabia da história da Dália. Ela era a vergonha da região. A moça que tinha perdido a honra. No dia seguinte de manhã cedo, antes de ir trabalhar, Carlos procurou informação. Onde fica a casa da Dália? A pessoa olhou para ele espantada. A mulher caída. Por que você quer saber disso? Preciso falar com ela. Sobre o quê? Assunto meu. A pessoa insistiu em saber, mas Carlos não explicou. Finalmente, depois de muita insistência, deram o endereço. Mas não sem antes avisar. Não devia ir lá, Carlos. O que vão pensar? Você, homem viúvo de respeito, procurando aquela mulher? Vão falar mal de você também. Carlos olhou para o Luizinho, que estava no colo da vizinha, que tinha concordado em ficar com ele por algumas horas. O bebê estava tão fraco que nem chorava mais direito. Deixa falarem o que quiserem, Carlos disse com a voz firme. Meu filho está morrendo. Não me importo com fofoca, importo com ele. E saiu. Se você está chegando aqui no canal agora, venha fazer parte dessa família. Se inscreva para não perder nenhuma história como essa. É gratuito e você ajuda a fortalecer essa comunidade de pessoas que adoram histórias emocionantes. Escreva também nos comentários de onde você nos ouve. Nós adoramos saber até onde nossas histórias chegam. A casa ficava nos arredores, afastada das outras. Era pequena, simples, mas tinha sinais de cuidado. A cerca de madeira estava toda pintada. Tinha umas roupinhas secando no varal. O quintal estava limpo. Carlos bateu na porta e esperou. Demorou um pouco, mas então ouviu passos. A porta se abriu devagar e ela apareceu. Dália era jovem, devia ter uns 20 e poucos anos. Bonita de um jeito simples, natural. Cabelos compridos presos num coque, rosto limpo, olhos castanhos que tinham aquela expressão de quem já sofreu demais, mas ainda não desistiu de tudo. Ela usava um vestido simples e estava com um bebê nos braços. Um menininho gordinho, saudável, de bochechas rosadas. Sim? Ela perguntou com a voz cautelosa, quase assustada. Não devia receber visitas nunca. Meu nome é Carlos, ele disse. E a voz dele saiu trêmula porque ele sabia que estava prestes a pedir algo que ia mudar tudo. Eu preciso muito da sua ajuda. Dália olhou para Carlos e depois para o bebê que ele segurava com tanto cuidado. Ela viu como aquele homem segurava a criança, como se estivesse segurando a coisa mais preciosa do mundo que podia quebrar a qualquer momento. Minha esposa faleceu logo depois do parto, Carlos disse, e a voz dele quebrou um pouco. Faz quase 3 semanas e ele precisa de leite materno. Tentei tudo, leite de vaca, de cabra, nada funciona. Ele vomita tudo ou fica doente. E todas as mulheres que poderiam ajudar recusaram. Mas me disseram que você tem um bebê também e que talvez... Ele não conseguiu terminar a frase. Só olhou para ela com aqueles olhos cheios de desespero e esperança ao mesmo tempo. Dália entendeu sem que ele precisasse dizer mais nada. Você quer que eu amamente seu filho? Ela disse. Não era pergunta, era constatação. Carlos assentiu. Por favor, eu pago o que você pedir. Faço o que for preciso. Só salva ele. Ele está morrendo e eu não sei mais o que fazer. Ele mostrou o Luizinho.
A criança estava magra demais, pálida, os olhinhos fundos, quase sem vida. Dália olhou e sentiu algo apertar no peito dela. Ela era mãe, conhecia aquele amor que dói, aquele instinto de proteger, e ver um bebê naquele estado, morrendo de fome quando ela tinha leite de sobra, era insuportável. Entre, ela disse. Carlos entrou na casa. Era simples mesmo, mas organizada. Tinha uma mesa com 2 cadeiras, um fogão a lenha, algumas panelas penduradas, um berço improvisado no canto. Pobre, mas digno. Senta, Dália disse apontando para uma cadeira. Carlos sentou, ainda segurando o filho. Dália se aproximou. Posso pegar ele? Carlos entregou o Luizinho com cuidado. Ela pegou o bebê e examinou. Ele está muito fraco. Quanto tempo faz que ele não mama direito? Desde que nasceu, Carlos admitiu, e tinha vergonha na voz dele. Vergonha de não ter conseguido resolver aquilo sozinho. Tentei tudo que consegui pensar, mas nada deu certo. Ele fica cada dia mais fraco. Bebê não consegue processar leite de animal, Dália explicou enquanto continuava examinando o Luizinho. O corpinho é pequeno demais, precisa de leite humano que é mais leve, mais fácil de digerir. Então você pode ajudar? Carlos perguntou, e tinha tanta esperança na voz dele que até doía de ouvir. Dália hesitou. Olhou para o próprio filho, Roberto, que dormia tranquilo no berço. Olhou de volta para o Carlos, aquele homem que tinha vindo até ela mesmo, sabendo o que todo mundo ia dizer. E olhou para o bebê moribundo nos braços dela. Se eu ajudar, ela disse devagar, escolhendo as palavras com cuidado. Você sabe o que vão dizer, né? Vão falar muito mal, de mim e de você. Vão dizer que você trouxe a mulher perdida para perto do seu filho. Vão inventar coisas. Eu sei, Carlos disse sem hesitar. E não me importo nem um pouco. Deixa eles falarem o que quiserem. Meu filho importa mais que qualquer fofoca dessa vila. Dália ficou olhando para ele, tentando ver se era verdade. Você tem certeza? Ela insistiu. Porque eu já sou julgada. Já sou rejeitada por todo mundo. Não tenho mais nada a perder, mas você tem reputação. Você é respeitado. Pode perder isso tudo. Reputação não alimenta meu filho, Carlos disse, e tinha uma firmeza na voz dele que não deixava dúvida. Você alimenta. Então você é o que importa para mim agora. Aquelas palavras tocaram Dália de um jeito que ela não esperava. Fazia tanto tempo que ninguém falava com ela daquele jeito. Com respeito, com consideração, como se ela fosse uma pessoa de valor, não uma vergonha. Eu ajudo, ela disse finalmente, e sentiu as lágrimas querendo subir. Não precisa me pagar nada. Só me trata como gente, com dignidade. É só isso que eu peço. Você tem minha palavra, Carlos prometeu, e era promessa de verdade. E mais que isso, você vai ter minha gratidão para sempre. Dália ajeitou o Luizinho nos braços. Deixa eu ver se ele consegue mamar. Ela abriu o vestido e colocou o bebê no peito. O Luizinho, mesmo estando tão fraco, sentiu. Sentiu o cheiro do leite, sentiu o calor, sentiu a vida e começou a mamar. Devagar no começo, mas mamou e engoliu e não vomitou. Carlos viu aquilo e começou a chorar. Chorou de alívio, chorou de gratidão, chorou de uma esperança que ele não sentia há semanas. Ele está mamando, ele disse com a voz embargada. Graças a Deus ele está mamando. Tá sim, Dália disse. E ela também estava sorrindo agora. E vai ficar bem. Eu prometo isso para você. O Luizinho mamou por vários minutos. Quando terminou, estava com a barriguinha cheia pela primeira vez em semanas. Dália limpou a boquinha dele com cuidado e entregou de volta para o Carlos. O bebê já estava com uma cor melhor no rostinho. Vai precisar mamar várias vezes por dia, ela explicou. No começo, a cada 2 ou 3 horas. O corpinho dele está muito fraco, precisa recuperar. Eu trago ele aqui quantas vezes for preciso,
Carlos disse. De manhã, de tarde, de noite, não importa. E naquele momento, sem eles saberem, 3 vidas tinham mudado de rumo completamente. O bebê tinha começado a viver de novo. O homem tinha começado a ter esperança de novo. E a mulher rejeitada tinha começado a ter propósito de novo. Nos dias seguintes, Carlos levava o Luizinho até a casa da Dália 3 vezes por dia. De manhã cedinho, antes de ir trabalhar. No meio do dia, quando conseguia sair da roça por 1 hora. E de noite, depois que o trabalho terminava. Dália amamentava o bebê toda vez. E o Luizinho melhorava visivelmente. Ganhava peso, ganhava cor. A pele voltava a ficar rosada. Os olhinhos voltavam a brilhar. O choro voltava a ser forte. Ele estava vivendo de novo. Mas aquela rotina estava matando Carlos de cansaço. Ele trabalhava na roça das terras de um fazendeiro. Era trabalho pesado. E ter que parar 3 vezes por dia, caminhar meia hora até a casa da Dália, esperar o bebê mamar e voltar, estava tomando horas que ele não tinha. O patrão começou a reclamar. Carlos, você não pode ficar saindo assim o tempo todo. Preciso de você trabalhando, não indo e vindo. É pelo meu filho, seu Antônio. Eu entendo a situação, mas também preciso do serviço feito. Tá perdendo muito tempo. E realmente estava. Carlos chegava em casa de noite exausto. Mal conseguia comer antes de desmaiar de cansaço. E poucas horas depois, tinha que acordar de novo porque o Luizinho estava chorando de fome. Dália também estava cansada. Muito cansada. Tinha que amamentar 2 bebês agora. O Roberto, que era filho dela, e o Luizinho. Acordava de noite quando o Roberto chorava. E pouco tempo depois, batiam na porta. Era Carlos com o Luizinho chorando de fome. Desculpa incomodar de madrugada, ele dizia sempre, mas ele tá com fome. Tudo bem, Dália respondia, mas as olheiras apareciam cada vez mais no rosto dela. A exaustão era visível, mas algo estava acontecendo ali, naquelas visitas diárias. Carlos e Dália estavam conversando mais. No começo eram só assuntos práticos. Como o bebê estava mamando, se ele tinha ganhado peso, se estava dormindo melhor. Mas aos poucos começaram a falar de outras coisas. Carlos contava sobre o trabalho na roça, sobre como era difícil fazer tudo sozinho agora. Dália falava sobre como era viver isolada, sobre como tinha saudade de conversar com outras pessoas. E os 2 perceberam que gostavam daquelas conversas, que se sentiam menos sozinhos quando estavam juntos. Porém, a situação prática estava se tornando insustentável e algo precisava mudar logo. Foi na 3ª semana dessa rotina exaustiva que Carlos teve uma ideia. Era ideia arriscada que ia causar escândalo enorme, mas fazia sentido prático, e o filho dele importava mais que escândalo. Então, depois que Dália terminou de amamentar o Luizinho numa tarde, Carlos respirou fundo e falou: Dália, eu tenho uma ideia e quero que você pense bem antes de responder. Ela olhou para ele curiosa. Que ideia? Carlos hesitou porque sabia que o que ia propor era absurdo para a sociedade daquele tempo. Você podia vir morar na minha casa. Você e o Roberto. Dália ficou completamente imóvel. O quê? Ela perguntou achando que tinha ouvido errado. Morar na sua casa? Comigo? É, Carlos confirmou. Seria mais fácil para todo mundo. Você não teria que esperar eu chegar toda hora. Poderia amamentar o Luizinho sempre que ele precisasse. E eu não perderia tanto tempo indo e vindo. Também não precisaria acordar você de madrugada. Você estaria lá e poderia alimentar ele quando chorasse. Ele respirou fundo antes de continuar. E eu te daria uma vida melhor. Casa maior, mais confortável, comida garantida, proteção. Você não viveria mais sozinha aqui, isolada de todo mundo. E o Roberto teria um lar melhor também. Você está me pedindo para morar com você? Dália repetiu devagar, tentando processar aquilo. Um homem viúvo e uma mulher solteira morando na mesma casa?
Você sabe muito bem o que todo mundo vai dizer, né? Vão dizer muita coisa, Carlos admitiu. Mas nada do que disserem vai ser verdade. Você não seria minha amante nem nada parecido. Seria alguém cuidando do meu filho e eu cuidando de você e do seu. Uma ajuda mútua, uma família ajudando a outra. Por que você faria isso? Dália perguntou desconfiada. Anos de julgamento tinham ensinado ela a desconfiar quando alguém oferecia algo bom demais. Por que oferecer tudo isso? Eu já aceitei ajudar. Você não precisa me dar casa. Preciso sim, Carlos disse olhando direto nos olhos dela. Porque você está salvando meu filho. E porque você merece coisa melhor que isso aqui. Ele gesticulou para a casa pequena ao redor. Você merece conforto, merece segurança, merece não viver sozinha sendo julgada por todo mundo. E eu posso oferecer isso. E o que você quer em troca? Ela perguntou. Nada que você não queira dar, Carlos respondeu com sinceridade. Só quero que você cuide do Luizinho. Amamente ele até ele poder comer outras coisas. E seja parte da família. Não espero nada além disso. Não espero nada de intimidade. Não espero que você seja como esposa. Só cuida do meu filho e me deixa cuidar de você e do Roberto. É só isso. Dália ficou em silêncio pensando. Era proposta perigosa. Muito perigosa. Morar com um homem sem ser casada era escândalo enorme naquela época. A sociedade inteira ia condená-los ainda mais. Mas também era oportunidade. Oportunidade de ter casa melhor para o Roberto, de ter comida garantida, de não viver mais sozinha naquele isolamento que doía tanto, de ter alguém para conversar, de ter proteção. Você promete respeito? Ela perguntou finalmente. Prometo, Carlos disse sem hesitar. Você vai ter seu próprio quarto, sua privacidade, e o Roberto vai ser tratado igual ao Luizinho, como se fosse meu filho também. E quando o Luizinho não precisar mais de leite? Dália questionou. Quando ele desmamar daqui a alguns meses, você vai me mandar embora? Não, Carlos disse com firmeza total. Você fica o tempo que quiser. Não é acordo temporário. É convite para fazer parte da família, permanente. Dália sentiu as lágrimas subindo. Ninguém nunca tinha oferecido aquilo para ela. Família, pertencimento, lar. Fazia meses que ela vivia isolada, sozinha, julgada por todos, sem ninguém. E agora aquele homem, aquele viúvo desesperado que ela mal conhecia, estava oferecendo não só abrigo, mas família. Eu aceito, ela disse, e a voz saiu trêmula, mas com uma condição. Qual? Se em algum momento você se arrepender, se achar que foi erro, você me avisa, e eu vou embora sem reclamar, sem fazer escândalo. Não quero ser peso na vida de ninguém. Você nunca vai ser peso, Carlos disse olhando direto para ela. Você é salvação, minha e do meu filho, e era verdade absoluta. Para ele e para o Luizinho, ela era exatamente isso, salvação. E sem ela saber ainda, ele também estava sendo salvação para ela. Estava dando de volta a dignidade que a sociedade tinha arrancado dela. Estava dando propósito, estava dando família. Dália começou a arrumar as poucas coisas que tinha. Não era muito. Algumas roupas, roupinhas do Roberto, alguns utensílios de cozinha, uma ou outra lembrança que tinha conseguido guardar. Tudo cabia numa mala velha e 2 trouxas de pano. Carlos ajudou a carregar tudo na carroça emprestada. Pronto? Ele perguntou quando terminaram. Pronto, Dália respondeu olhando para a casinha onde tinha vivido sozinha por meses. Não sentia saudade. Só sentia alívio de estar saindo dali. Chegaram na casa de Carlos no fim da tarde. A casa dele era maior mesmo. Tinha 2 quartos, uma sala, cozinha separada, até um quintal com espaço. Esse aqui é seu quarto, Carlos mostrou. Era quarto simples, mas limpo. Tinha cama, um pequeno armário, janela com vista para o campo. Eu coloquei um berço aqui para o Roberto. Ele apontou para o canto.
Dália ficou emocionada. Ele tinha preparado tudo. Tinha pensado nela e no filho dela. E o Luizinho? Ela perguntou. Ele fica no meu quarto por enquanto, Carlos disse. Mas se você preferir, pode deixar ele aqui com você e o Roberto. Assim você não precisa acordar e ir para o outro quarto quando ele chorar de noite. Dália pensou. Fazia sentido. Pode trazer ele, ela disse. Deixa os dois aqui comigo. Assim, quando um chorar, eu cuido dos dois de uma vez. Tem certeza? Tenho, Dália confirmou. E já considero os dois como se fossem meus. Era uma declaração importante. Muito importante. Mostrava que ela não via aquilo como simples trabalho. Via como família de verdade. Carlos sentiu gratidão profunda. Obrigado, ele disse. Por tudo, por aceitar vir, por cuidar do Luizinho, por tudo. Não precisa agradecer, Dália respondeu. Você me deu um lar de verdade. Sou eu quem agradeço. Carlos ajudou ela a arrumar as coisas. Quando terminou, já estava escurecendo. Vou preparar comida, Dália ofereceu. Não precisa, Carlos disse. Você já fez muito hoje. Eu quero, ela insistiu. Deixa eu fazer isso. Então ela preparou uma refeição simples, mas gostosa. Angu com feijão e um pedaço de carne que Carlos tinha. Comeram juntos na mesa. Era estranho no começo, mas também era bom. Era companhia. Era não estar sozinho. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Carlos dormiu completo. Sabia que o Luizinho estava seguro, estava sendo cuidado, estava alimentado. E Dália também dormiu melhor, porque não estava mais sozinha naquela casinha afastada. Estava em lar. Mesmo que não fosse dela oficialmente no papel, parecia. E aquilo era suficiente por enquanto. Mas lá fora, do lado de fora daquelas paredes, a notícia já estava se espalhando como fogo em mato seco. A notícia espalhou mais rápido que Carlos e Dália imaginavam. No dia seguinte, a vila inteira já sabia. Carlos tinha trazido aquela mulher para dentro da casa dele. A mulher caída, a mulher sem vergonha, os dois morando juntos, sem casamento, sem nada. Era escândalo, era imoralidade, era assunto para semanas de fofoca. Na praça, no mercado, na igreja, em todo canto, só se falava nisso. Vocês souberam? O Carlos trouxe a Dália para morar com ele. Que absurdo, que falta de respeito com a memória da esposa dele. Ele deve ter perdido o juízo quando a Clara morreu. E ela, aproveitadora, viu o homem sozinho e se meteu dentro da casa. Sempre soube que ela não prestava. E o pobre bebê dele, crescendo naquele ambiente de pecado. As línguas não paravam. Carlos sentia o peso daquilo toda vez que ia à vila. Sentia os olhares, ouvia os sussurros que não eram tão baixos assim. Via pessoas virarem a cara quando ele passava. Algumas chegavam a fazer comentários altos o suficiente para ele ouvir. Lá vai o homem que perdeu a vergonha. Morando em pecado com mulher perdida. A Clara deve estar se revirando no túmulo. Doía ouvir aquilo, doía muito, mas Carlos aguentava porque o Luizinho estava vivo, estava saudável, estava crescendo, e isso valia qualquer fofoca, qualquer julgamento. Deixa eles falarem, ele murmurava para si mesmo. Eles não sabem de nada da minha vida. Mas para Dália era ainda pior. Ela já era julgada antes. Agora era condenada com força total. Quando precisou ir ao mercado comprar algumas coisas, sentiu na pele. Entrou na venda e todas as conversas pararam. Todo mundo olhou para ela, olhares de desprezo, de nojo, de condenação. Ela tentou comprar o que precisava rapidamente. Quanto é a farinha? Perguntou para o vendedor. Ele nem respondeu, virou as costas como se ela não existisse. Por favor, preciso de farinha e feijão, ela insistiu. Uma mulher que estava perto virou e cuspiu no chão perto dos pés dela. Cuspiu como se Dália fosse lixo. Dália sentiu as lágrimas querendo cair, mas não deixou. Pegou o que precisava, deixou o dinheiro no balcão e saiu dali. Quando chegou em casa, estava tremendo. O que foi?
Carlos perguntou, vendo o estado dela. Nada, ela tentou disfarçar. Foi alguma coisa sim. Me conta. Dália respirou fundo. Fui ao mercado. E foi horrível. Ninguém falou comigo. Uma mulher cuspiu perto de mim. Me trataram como se eu não fosse gente. Carlos sentiu raiva subir. Quem foi? Quem cuspiu? Não importa, Dália disse. Importa sim, Carlos insistiu. Ninguém te trata assim. Não enquanto eu puder fazer algo. Carlos, só vai piorar se você se meter. Não vai piorar, não, ele disse com firmeza. Amanhã eu vou com você, e se alguém te desrespeitar, vai ter que me desrespeitar também. E foi exatamente o que ele fez. No dia seguinte, Carlos acompanhou Dália ao mercado. Entraram juntos. As pessoas olharam, sussurraram, mas ninguém falou nada direto, até que Dona Marta, mulher conhecida pela língua afiada, não resistiu. Que descaramento! Ela disse alto para todo mundo ouvir. Os dois juntos em público, sem vergonha nenhuma na cara. Estou comprando comida, Dona Marta, Carlos disse com voz calma, mas firme, como qualquer pessoa faz. Mas você não é qualquer pessoa, ela retrucou. Você é homem viúvo recente, morando em pecado com mulher perdida. Dália não é mulher perdida, Carlos corrigiu, e a voz dele ficou mais dura. Ela é mulher trabalhadora, honesta, que está cuidando do meu filho, salvando a vida dele. Trabalhadora? Dona Marta riu daquele jeito cruel. Ela teve filho fora do casamento. Isso é desonra. Ela foi abandonada, Carlos disse, e agora estava falando alto para todo mundo ouvir. Abandonada pelo homem que prometeu casar com ela. Ela não escolheu isso, mas escolheu ser mãe responsável. E agora está salvando meu filho, meu Luizinho, que estava morrendo. E sabe de uma coisa? Quando meu filho estava morrendo, eu pedi ajuda. Pedi para todo mundo nessa vila. Pedi para as amas de leite, para as vizinhas, para qualquer pessoa. E todo mundo recusou. Mas Dália, ela que vocês julgam tanto, ela aceitou. Mesmo sabendo que ia ser julgada ainda mais, ela salvou meu filho. O silêncio ficou pesado na venda. Então sim, Carlos continuou, ela mora comigo. E vou dar a ela todo o respeito que vocês negaram. Porque ela merece muito mais que fofoca e julgamento. Você está defendendo pecadora? Alguém gritou lá do fundo. Eu estou defendendo mãe, Carlos respondeu firme. Mãe do filho dela e do meu. Porque ela cuida dos dois com dedicação, com amor verdadeiro. E vocês só sabem julgar. Mas nenhum de vocês moveu um dedo para ajudar quando meu filho estava morrendo. Nenhum. Você vai para o inferno, Dona Marta sentenciou. Se for para lá por ajudar mulher inocente e salvar meu filho, Carlos disse olhando direto para ela, então vou com consciência limpa e coração em paz. Ele pegou a mão de Dália. Vamos embora. A gente não precisa dessa gente. Saíram de cabeça erguida. Dália estava chorando baixinho, mas eram lágrimas diferentes agora. Obrigada, ela sussurrou quando chegaram na rua. Por quê? Por me defender. Ninguém nunca fez isso por mim. Alguém devia ter feito há muito tempo, Carlos disse. Você não merece ser tratada daquele jeito, e não vou permitir mais. Naquele momento, algo mudou entre eles. Não era mais só acordo prático, era respeito profundo. Era admiração, era início de algo maior que nenhum dos dois tinha coragem ainda de nomear. Nos dias seguintes, a vida continuou. Carlos trabalhava, Dália cuidava da casa e dos bebês. Os dois cresciam fortes e saudáveis. Luizinho e Roberto eram inseparáveis já. Dormiam no mesmo quarto. Quando um chorava, o outro acordava também. Pareciam sentir um ao outro. Se essa história está tocando seu coração até aqui, clique em Valeu Demais para apoiar esse canal. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente o nosso trabalho. É assim que conseguimos manter viva essa missão de contar histórias que tocam a alma. Eles parecem irmãos de verdade. Dália comentou uma noite vendo os dois dormirem.
São, Carlos disse. Para mim, são. Roberto é meu filho tanto quanto o Luizinho. Dália olhou para ele surpresa. Você fala sério? Falo, Carlos confirmou. Ele mora aqui. Eu cuido dele. Eu amo ele. Isso faz dele meu filho. Dália sentiu o coração apertar de emoção. Você é homem bom, Carlos. Homem muito bom. Você também é boa, ele disse. Boa demais pro jeito que o mundo te tratou. Ficaram ali, os dois olhando para os bebês dormirem. E, sem perceber, estavam cada vez mais próximos. Não só fisicamente, emocionalmente também. E o que vinha a seguir ia mudar tudo de vez. 3 meses morando juntos. A rotina tinha se estabelecido e funcionava perfeitamente. Carlos acordava cedo, ia para o trabalho na roça. Dália cuidava dos bebês, da casa, da comida. À noite, jantavam juntos. Conversavam sobre o dia, sobre os meninos, sobre a vida. Não era mais estranho. Era confortável, era companhia boa, era lar. Os bebês estavam com 4 meses agora. Gordos, saudáveis, rindo. Luizinho tinha virado completamente. De bebê quase morto para criança cheia de vida. E Roberto também crescia forte. Carlos começou a notar coisas sobre Dália que não tinha notado antes. Como ela cantava baixinho para os bebês na hora de dormir. Como tinha paciência infinita quando eles choravam. Como sorria mesmo quando estava cansada. Como cuidava da casa com carinho, deixando tudo limpo e organizado, não por obrigação, mas porque queria. Como era bonita. Não aquela beleza chamativa, mas beleza suave, tranquila, dos olhos gentis, do sorriso verdadeiro, da bondade que irradiava dela. Dália também estava notando Carlos, como ele era trabalhador, dedicado, como era pai amoroso com os 2 meninos, sem diferença nenhuma entre eles. Como era gentil com ela, sempre respeitoso, nunca exigia nada, sempre pedia, sempre agradecia. Como era bonito também, de um jeito simples, rosto marcado pelo sol e pelo trabalho, mãos calejadas, mas olhar suave. Olhar que via ela não como mulher caída, mas como Dália, como pessoa, como mulher, como mãe. Você é feliz aqui? Ele perguntou uma noite enquanto jantavam. Sou, Dália respondeu. Mais feliz do que fui em muito tempo, mesmo com a fofoca toda, com o julgamento. Aqui dentro eu tenho paz. Você merece paz, Carlos disse. E sempre vai ter enquanto quiser ficar. E se eu quiser ficar para sempre? Dália perguntou. E tinha ousadia na voz que ela mesma se surpreendeu de ter. Carlos parou com o garfo no ar. Olhou para ela. Seria feliz demais que você ficasse para sempre. Mesmo? Ela perguntou baixinho. Mesmo, Carlos confirmou. Você faz essa casa ser lar de verdade. Faz eu não me sentir sozinho. Faz meu filho ser feliz. Faz eu ser feliz. Era confissão tímida, mas verdadeira. Dália sentiu o coração acelerar. Você me faz feliz também. Ficaram ali, olhando um para o outro. Tinha algo no ar, algo mudando, algo que nenhum dos dois tinha coragem ainda de dar nome, mas ambos sentiam forte. Os dias seguintes foram diferentes. Tinha uma tensão boa entre eles, não ruim, mas expectativa. Toques que duravam 1 segundo a mais, mãos que se esbarravam quando pegavam alguma coisa ao mesmo tempo, olhares que se seguravam. Carlos começou a trazer pequenas coisas para Dália, flores do campo que via no caminho. Vi e lembrei de você, ele dizia, um pente bonito que comprou na vila. Para você pentear seu cabelo, ele ofereceu. Dália começou a fazer comidas que ele gostava. Tinha perguntado qual era a preferida dele e fazia sempre que podia. Porque você merece, ela dizia quando ele agradecia. Estava virando mais. Muito mais que acordo prático. Estava virando sentimento real. Foi num domingo que tudo mudou. Domingo, Carlos não trabalhava. Ficou em casa ajudando com os meninos. Brincou com eles, fazendo caretas, cantando. Dália assistia com o coração derretendo. Você é pai maravilhoso, ela disse. Tento ser, Carlos respondeu.
E você é mãe maravilhosa. Dos dois, eu amo os dois do mesmo jeito, Dália confessou. O Luizinho e o Roberto. Não tem diferença nenhuma no meu coração. Eu sei, Carlos disse. Eu vejo isso todo dia e sou muito grato. Helena era boa? Dália perguntou. Era a primeira vez que tocava no assunto da falecida esposa. Era, Carlos disse honesto. Era boa. A gente se dava bem. Casamos jovens, construímos vida juntos e eu gostava muito dela. Mas quando ela morreu, ele parou, emocionado. Doeu muito, mas também me mostrou algo. O quê? Dália perguntou. Que a vida é curta, que a gente não pode desperdiçar, que tem que valorizar quem a gente tem e que amor pode vir de lugares que a gente menos espera. Ele olhou direto para ela. De lugares improváveis, mas muito verdadeiros. Dália entendeu. Ele estava falando dela. Carlos, ela começou, mas ele interrompeu. Eu sei que é cedo. Sei que começamos como acordo prático, mas eu não vejo você mais assim. Vejo você como muito mais. Eu também, Dália admitiu e tinha lágrimas nos olhos agora. Também vejo você diferente. Não é só gratidão, é algo mais fundo. É amor? Carlos perguntou e tinha vulnerabilidade na voz dele. Acho que sim, Dália disse. Acho que estou me apaixonando por você, mas tenho medo. Medo de quê? De não ser suficiente, de você se arrepender um dia, de você lembrar que sou mulher caída e me rejeitar como todo mundo fez. Eu nunca vou fazer isso, Carlos prometeu e pegou a mão dela. Nunca. Você não é mulher caída, é mulher forte, mulher corajosa, mulher que eu amo. E não importa o que aconteceu no passado, importa quem você é agora. E você é tudo que eu poderia querer. E então ele a beijou. Beijo gentil, respeitoso, mas cheio de sentimento. Cheio de amor que vinha crescendo há meses. Dália retribuiu com todo o coração. Quando se separaram, os dois estavam sorrindo. A gente pode tentar? Carlos perguntou. Tentar ser mais que acordo, ser casal de verdade? Eu quero muito, Dália disse. Muito mesmo. Ali, naquela sala simples, com os bebês dormindo no quarto ao lado, começou o capítulo novo. Não era mais acordo, era amor. Amor verdadeiro. Você faria o mesmo que o Carlos fez? Enfrenta a sociedade toda por amor? Me conta nos comentários, quero saber sua opinião sincera. Uma semana depois, Carlos estava pensando sério. Pensando em formalizar aquilo tudo. Dália merecia. Merecia o nome dele. Merecia casamento de verdade. Não só viver junto, mas ser esposa, ser legítima, ser respeitada oficialmente. Eu quero casar com você, ele disse uma noite. Dália estava costurando e parou na hora. O quê? Casar, Carlos repetiu. De verdade, na igreja, com padre, com testemunhas. Quero que você seja minha esposa, oficialmente. Quero que o Roberto tenha meu sobrenome no papel. Quero que todo mundo saiba que você é minha e eu sou seu. Carlos, ela começou. Não é por pena, ele interrompeu. Não é obrigação, é amor. Eu te amo, amo o Roberto e quero que a gente seja família oficial. Quero te proteger. Quero que você tenha todos os direitos que esposa tem. A gente já é família, Dália disse. Eu sei, Carlos concordou, mas quero que seja no papel também. Quero casar não porque a sociedade manda, mas porque te amo e quero passar o resto da vida contigo. Dália chorou. Você tem certeza? Porque se casar comigo vai carregar minha história. Vão sempre lembrar que fui mulher caída. Isso vai te seguir. Deixa seguir, Carlos disse firme. Prefiro ser julgado com você do lado que respeitado sem você. Você vale mais que qualquer opinião de qualquer pessoa. Então sim, Dália disse. Sim, eu caso com você. Eu te amo e quero ser sua esposa. Eles se beijaram. Beijo de promessa, de compromisso.
de futuro juntos. Mas convencer a igreja ia ser outra batalha. No dia seguinte foram falar com o padre. Padre Anselmo era homem velho, severo, conhecido por ser rígido com as regras. Conhecia Carlos há anos. Carlos, que surpresa! O padre disse quando os viu. E essa é... Ele olhou para Dália e reconheceu. Dália. É, Carlos confirmou. E a gente quer casar. O padre ficou surpreso. Casar? Vocês dois? Sim, padre, Carlos disse. Queremos nos casar na igreja, fazer tudo certo. O padre ficou em silêncio por um momento, pensando. Carlos, você sabe que ela tem filho fora do casamento? Sei, Carlos disse, e não me importo. Ela foi abandonada, mas eu não vou abandonar. Quero casar com ela e adotar o Roberto como meu filho legalmente. É decisão muito séria, o padre disse com cuidado. É, Carlos concordou. E eu tô muito sério. Amo ela. Quero que seja minha esposa. O padre olhou para Dália. E você? Você ama ele? Amo, Dália disse com firmeza. Com todo o meu coração. O padre suspirou. Pensou mais um pouco. A congregação não vai gostar. Vão falar mal. Vão julgar. Sempre julgam, Carlos disse. Mas julgamento não importa. Amor importa. E eu amo ela. O senhor casa a gente ou não? O padre estudou os dois. Viu sinceridade. Viu amor verdadeiro. Finalmente assentiu. Caso sim, mas vai ter que ter preparação matrimonial. E vai ter que ser anunciado nas missas por 3 domingos seguidos, para dar chance de alguém objetar se tiver impedimento. Perfeito, Carlos disse. Quanto antes começar, melhor. Marcaram o casamento para dali 6 semanas, tempo para as leituras dos banhos e preparação. O primeiro anúncio foi feito no domingo seguinte. Padre Anselmo leu depois da homilia. Anuncio a intenção de casamento entre Carlos Silva e Dália Santos. Se alguém souber de impedimento, fale agora ou cale para sempre. O murmúrio foi imediato. Murmúrio alto. Muita gente falando ao mesmo tempo. Dona Marta se levantou. Eu objeto, ela disse alta. Ela tem filho fora do casamento. Não deveria poder casar na igreja. Deus perdoa todos os pecados, o padre disse com firmeza. Ela se arrependeu e Carlos a aceita como ela é. Alguém mais? Silêncio tenso. Ninguém mais teve coragem de falar publicamente. Então está decidido. Casamento será em 6 semanas. As semanas de preparação foram difíceis. Dália costurou vestido simples. Não branco, porque dado o passado dela, não seria apropriado. Fez azul claro, cor bonita, delicada. Carlos comprou alianças simples. Era o que podia pagar com o que ganhava, mas eram bonitas e significavam compromisso verdadeiro. E se ninguém vier? Dália perguntou preocupada alguns dias antes. E se a igreja ficar vazia? Não importa, Carlos disse. A gente pode casar só nós dois, o padre e Deus, é suficiente. Mas eu queria, ela admitiu, queria que tivesse gente, queria ser aceita finalmente. Você vai ser, Carlos prometeu. Nem que demore, mas vai. O dia do casamento chegou. Dália estava nervosa. Vestiu o vestido azul. Prendeu o cabelo com flores simples que Carlos tinha colhido. Pegou o Roberto no colo. Carlos vestiu roupa limpa, a melhor que tinha. Pegou o Luizinho. Os 4 foram para a igreja juntos. Quando chegaram, Dália ficou surpresa. A igreja não estava cheia, mas também não estava vazia. Tinha gente, não muita, mas tinha. Colegas de trabalho de Carlos. Alguns vizinhos que tinham visto a mudança nele e decidiram apoiar. Até algumas pessoas que tinham julgado Dália antes, mas agora reconsideravam. Tem gente, ela sussurrou para Carlos com lágrimas nos olhos. Tem, ele disse sorrindo, porque você merece. A cerimônia começou. Dália entrou segurando Roberto. Carlos esperava no altar segurando Luizinho. Os 2 bebês eram parte daquilo, eram razão de tudo. O padre começou.
Carlos, você aceita Dália como sua legítima esposa para amar e respeitar na saúde e na doença, na alegria e na tristeza? Aceito, Carlos disse alto e claro. E amo muito. Dália, você aceita Carlos como seu legítimo esposo para amar e respeitar na saúde e na doença, na alegria e na tristeza? Aceito, Dália disse com voz emocionada. E amo muito. Trocaram alianças com mãos tremendo de emoção. E Roberto? O padre perguntou olhando para o bebê no colo de Dália. Carlos, você aceita Roberto como filho legítimo? Aceito, Carlos disse e estava chorando agora. Ele é meu filho, de coração e de papel, para sempre. O padre sorriu. Então eu os declaro marido e mulher. E declaro Roberto Silva, filho legítimo de Carlos Silva. Assinaram os papéis. Oficial, legal, real. Carlos e Dália se beijaram. A igreja aplaudiu. Aplauso verdadeiro, de coração. E naquele momento, Dália sentiu algo que não sentia há muito tempo. Sentiu redenção. Não completa ainda. Ainda tinha gente julgando. Mas suficiente. Era esposa agora. Era mãe legítima. Era respeitada. Finalmente. Obrigada, ela sussurrou para Carlos. Por me dar isso. Por me dar dignidade de volta. Você sempre teve dignidade, Carlos disse. Eu só fiz o mundo ver o que eu sempre vi. Saíram da igreja como família. Carlos, Dália, Luizinho e Roberto. 2 pais, 2 filhos, unidos não só por necessidade, mas por amor, por escolha, por compromisso. A pequena festa depois foi simples, mas alegre. Na casa deles, com as pessoas que tinham ido à cerimônia. Comida simples, bebida simples, mas alegria verdadeira. Vocês vão ser muito felizes. Algumas pessoas diziam, já somos, Carlos respondia. E era verdade. Naquela noite, a primeira como marido e mulher oficialmente, Carlos e Dália deitaram juntos pela primeira vez. Não no mesmo quarto onde tinham dormido separados, mas juntos, como casal. Eu te amo, ela disse. Eu te amo também, ele respondeu. E vou te amar para sempre. Os meses seguintes trouxeram mais mudanças. A vila aos poucos foi aceitando. Nem todos, mas muitos. Viam que Carlos e Dália eram um bom casal, que trabalhavam duro, que cuidavam bem dos meninos, que eram família normal, feliz. Talvez a gente julgou errado. Alguns começaram a admitir, mas só em particular, nunca em público. Mas era começo, 1 ano de casamento. Dália estava grávida. Descobriu 2 meses atrás. Agora com 4 meses de barriga já aparecendo. Era bebê de Carlos e dela biologicamente. Mas não faziam diferença grande. Os 3 filhos seriam amados igual. Vai ter mais um irmão, Carlos dizia para os meninos. Ou irmã, Dália acrescentava. Luizinho e Roberto tinham 1 ano e meio agora. Não eram mais bebês, eram criancinhas. Andando, falando algumas palavras, brincando juntos o tempo todo. Mano, Luizinho chamava o Roberto. Mano, Roberto respondia. Para eles, eram irmãos de verdade. Nada de meio-irmão ou irmão adotivo. Só irmãos. A vila tinha aceitado completamente. Dália não era mais mulher caída. Era Dália, esposa do Carlos. Era cumprimentada na rua. Era respeitada. Parabéns pelo bebê, as vizinhas diziam. Obrigada. Dália respondia, ainda se surpreendendo com a gentileza. O bebê nasceu numa manhã de primavera. Parto foi difícil, como sempre é, mas Dália era forte e a parteira era boa. É menina, ela anunciou. Carlos pegou a filha pela primeira vez. Pequenininha, rosada, perfeita. Ela é linda, ele disse emocionado. É, Dália concordou exausta, mas radiante. Como vamos chamar? Carlos pensou. Clara, ele disse, como minha primeira esposa, para honrar, para lembrar, para agradecer tudo que ela me deu. Dália sentiu emoção, não ciúme, mas gratidão porque Carlos não apagava o passado. Honrava. Clara, ela repetiu, é nome perfeito. E era. Clara Silva.
irmã de Luizinho e Roberto, filha de Carlos e Dália. Mais uma parte da família. Os meninos amaram a irmã. Nenê, Roberto disse quando viu. É nossa irmã, Luizinho falou orgulhoso. Nossa, Roberto repetiu. Não tinha ciúme, só amor, porque tinham sido criados assim. Com amor abundante que não dividia, multiplicava. Os anos seguintes foram de crescimento. A pequena propriedade prosperava. Carlos conseguiu comprar um pedaço de terra. Não trabalhava mais para os outros, trabalhava para si. A família ajudava conforme as crianças cresciam. Aos 5 anos, Luizinho e Roberto já ajudavam pequenas coisas. Aos 7, ajudavam de verdade. Aos 10, eram parte essencial do trabalho. Dália engravidou mais 2 vezes, gêmeos na segunda gravidez, menino e menina, Miguel e Ana. A casa ficou ainda mais cheia, mais barulhenta, mais alegre. 5 filhos no total. Luizinho, Roberto, Clara, Miguel e Ana. 5 filhos. Dália ria. Quem diria? Eu que pensei que não ia ter nenhum. Deus compensa, Carlos dizia. Você sofreu, mas agora tem abundância. Tenho tudo, Dália concordava sempre. A família trabalhava junta, plantava junta, colhia junta, comia junta, rezava junta. Era unidade, era amor em ação. Era prova de que família não é só sangue, é escolha, é dedicação, é amor constante. Luizinho, Roberto, Clara, Miguel, Ana, Dália listava os nomes toda noite antes de dormir, como gratidão, como oração. 5 bênçãos. 6. Carlos corrigia sempre. Porque você também é bênção para mim. Nós, Dália dizia, porque você é bênção para mim também. 10 anos de casamento. A família era respeitada na região inteira agora. Os filhos eram bem educados, trabalhadores, respeitosos. Família Silva é exemplo, as pessoas diziam. Um dia, Padre Anselmo chamou Carlos e Dália. Tenho pedido para fazer. Que pedido, padre? Carlos perguntou. Quero que vocês compartilhem a história de vocês com os casais jovens da paróquia para inspirar, para ensinar, para mostrar que casamento pode dar certo mesmo começando difícil. Nossa história? Dália perguntou hesitante. Mas tem partes complicadas. Tem, o padre concordou. Mas é real, é verdadeira e é linda. Vocês transformaram julgamento em amor. Transformaram desespero em família. É história que precisa ser contada. Carlos olhou para Dália. O que você acha? Tenho medo, ela admitiu. De julgamento de novo. Ninguém vai julgar agora, o padre garantiu. Todos respeitam vocês. Sua história é de redenção, de amor, de vitória. Tá bom, Dália aceitou. A gente conta. Marcaram para a semana seguinte. Encontro de casais jovens. Carlos e Dália foram. Boa noite, Carlos começou. Vieram ouvir nossa história e ela não é perfeita. Não começou bem, mas terminou bem. Ainda está indo bem. Contaram desde o início. Carlos perdendo Clara. Luizinho quase morrendo. O desespero. Dália sendo abandonada pelo noivo. Vivendo sozinha, julgada. O pedido desesperado. Você tem leite? Meu filho está chorando de fome. A decisão dela de ajudar, a mudança para a casa dele, o julgamento cruel da vila, a defesa dele, o amor crescendo, o casamento, os filhos, a vida construída. E hoje, Carlos terminou. Hoje somos felizes, temos 5 filhos maravilhosos, temos terra nossa, temos respeito. Mas mais que tudo, temos amor. Amor que não desiste, que persevera, que transforma. Nosso casamento não começou perfeito, Dália acrescentou. Começou com necessidade, com julgamento, com dor. Mas transformamos isso com escolha diária, com respeito, com amor constante. Se vocês estão enfrentando dificuldades, Carlos disse para os casais jovens, não desistam, lutem, escolham um ao outro todo dia, porque amor não é só sentimento, é decisão, é compromisso,
É trabalho, mas vale. Vale cada segundo. Aplausos, muitos aplausos. E lágrimas, muitas lágrimas. História tinha tocado fundo. Depois, casais vieram agradecer. Obrigado por compartilhar. Vocês nos deram esperança. Vamos tentar mais no nosso casamento também. Carlos e Dália saíram emocionados. Fizemos diferença, Dália disse. Fizemos, Carlos concordou. Nossa história não foi só pra gente, foi pra outros também. Convites começaram a vir, para falar em outras comunidades. Aos poucos, a história deles se espalhava. Casais ouviam e mudavam. Decidiam lutar. Decidiam amar de verdade. Era legado se formando. 25 anos de casamento. Carlos tinha 63 anos, Dália 50, cabelos grisalhos, corpos marcados pelo tempo e trabalho, mas felizes, muito felizes. Os filhos tinham crescido. Luizinho e Roberto, agora com 27 anos, eram homens feitos, casados, com filhos próprios. Clara tinha 23, noiva. Miguel e Ana, 21, estudando na cidade. Quando todos visitavam, a casa ficava caótica, linda. A gente fez isso, Carlos dizia, vendo netos brincarem. Criamos tudo isso. Criamos, Dália concordava. E olha como ficou bonito. Era família grande, unida, amorosa, sem distinções. Luizinho e Roberto eram irmãos iguais. Sempre foram. E criaram os filhos assim também, ensinando que família não é sangue, é amor. Um dia Roberto perguntou: pai, mãe, posso saber a história completa? Como vocês se conheceram? Tinham contado versão resumida quando os filhos eram pequenos, mas nunca todos os detalhes. Claro, Carlos disse, vocês merecem saber tudo. Contaram história completa. Desde Clara morrendo, Luizinho quase morrendo, Dália sendo abandonada pelo noivo, o desespero, o pedido com lágrimas, a decisão dela de ajudar mesmo sendo julgada. Tudo. Os filhos ouviram emocionados. Eu não sabia que quase morri, Luizinho disse. Quase, Carlos confirmou, mas sua mãe, Dália, te salvou. E eu não sabia que minha mãe biológica era outra mulher, Roberto disse processando. Era, Carlos confirmou. Ela te carregou e te trouxe ao mundo, mas Dália te criou, te amou, te deu tudo. Ela é sua mãe em todo sentido que importa. Eu sei, Roberto disse, abraçando Dália. Você sempre foi minha mãe, a única que conheci. Sou grato por tudo. Eu também sou grato, Luizinho disse. Por você ter me salvado, mãe. Por ter amado o papai. Por ter construído essa família linda. Era momento de cura, de reconhecimento, de gratidão coletiva. Vocês são nosso exemplo, Clara disse. Ensinaram a gente o que é amor de verdade. E vamos passar isso para os nossos filhos. E eles vão passar para os deles. O legado continua. Continua, Carlos concordou emocionado. E é tudo que posso pedir. Os anos seguintes foram de desaceleração. Carlos e Dália se aposentaram. Passaram a terra para os filhos, cuidavam da casa, recebiam netos, contavam histórias. Eram avós dedicados, amados, respeitados. A comunidade os homenageou. Bodas de prata do casamento mais 25 anos antes, quando começaram a morar juntos. 50 anos juntos. Vocês são símbolo, o prefeito disse na cerimônia. Símbolo de amor, de perseverança, de superação. Começaram julgados, terminam celebrados. É história verdadeira, Carlos disse no discurso, e mostra que se você escolhe amor, se escolhe perseverar, pode terminar muito bem como terminou pra gente. O segredo, Dália acrescentou, não tem segredo, tem escolha. Todo dia escolher amar, todo dia escolher perdoar, todo dia escolher ficar. É simples, não é fácil, mas é simples. Aplausos longos. Depois festa, família inteira, amigos, comunidade, celebrando não só casamento, mas vitória. Vitória sobre julgamento, sobre preconceito, vitória do amor. A gente conseguiu, Dália sussurrou para Carlos durante a festa.
conseguimos tudo. Juntos, Carlos disse, sempre juntos. Dançaram devagar, corpos não eram mais ágeis, mas amor estava mais forte que nunca. Carlos morreu aos 70 anos, em casa, na cama que tinha dividido com Dália por décadas, dormindo, sem dor, cercado de família. Dália segurava a mão dele. Eu te amo, ela sussurrou. Sempre vou amar. E ele, com o último suspiro, apertou a mão dela de volta. Último gesto de amor. O enterro foi grande. Comunidade inteira foi. Ele era homem bom, diziam. O melhor que conheci. Dália ficou viúva, mas não sozinha. Filhos ficavam perto, netos visitavam sempre. Vó, conta a história do vovô. Pediam, e ela contava, sobre homem desesperado que pediu ajuda, sobre mulher julgada que deu ajuda, sobre amor que nasceu de necessidade, mas cresceu em escolha. Vovô te amava muito, netos diziam. Amava, Dália confirmava, e eu amava ele mais a cada dia. Dália viveu mais 10 anos, década cheia, viu netos crescerem, casarem, viu bisnetos nascerem. Quantos bisnetos tenho? Perguntou um dia. 15, vó, Clara respondeu. Dália ria. Carlos ficaria orgulhoso. Está orgulhoso lá de cima, Clara dizia. No aniversário de 80 anos fizeram festa, família inteira, mais de 70 pessoas. Filhos, netos, bisnetos, genros, noras. Tanta gente, Dália dizia maravilhada. É seu legado, mãe, Roberto disse. Você e papai criaram tudo isso. Um dia, Dália chamou todos os filhos. Eu tô cansada, ela admitiu, e tô pronta para ir. Para onde, mãe? Clara perguntou sabendo. Encontrar seu pai, descansar. Vivi bem, amei muito. Agora quero ir. Não fala assim, Luizinho disse chorando. Você tem que ficar. Não posso ficar para sempre, Dália disse gentil. Mas deixo vocês, deixo família linda, deixo amor, isso não morre. O que fazemos sem você? Roberto perguntou. O que seu pai e eu ensinamos, Dália disse. Amem um ao outro, perdoem, escolham família todo dia e contem nossa história para os filhos de vocês, para nunca esquecerem que amor vence. A gente promete, os filhos disseram juntos. Dália morreu 2 semanas depois, dormindo, sem dor. Foi encontrar Carlos, foi descansar, foi para a paz merecida, foi enterrada ao lado dele. A lápide dizia, aqui jazem Carlos e Dália Silva. Ele implorou, você tem leite? Meu filho está chorando de fome. Ela respondeu com amor. Juntos transformaram desespero em família, julgamento em redenção, necessidade em amor eterno, provando que a salvação vem de lugares improváveis e amor verdadeiro nunca morre. A família continua, 4 gerações depois. Bisnetos contam história para os tataranetos. A tataravó Dália foi abandonada e julgada, mas o tataravô Carlos a viu, amou, defendeu. E juntos construíram essa família enorme. Somos mais de 100 pessoas, todas conectadas por amor que começou com um pedido desesperado. E o que aprendemos? Crianças perguntam. Que nunca julga, pais respondem. Que sempre ajuda. Que amor é escolha, que família não é só sangue, que perseverança vale, que milagres acontecem quando escolhemos bondade em vez de julgamento. É lição passada geração após geração, lição de amor, de família, de redenção. Lição que começou com homem desesperado implorando ajuda, com mulher julgada escolhendo bondade, com amor nascendo onde ninguém esperava, com família formada de pedaços quebrados, com vitória sobre julgamento, com legado eterno que continua vivo até hoje. E assim, terminamos mais uma história que nos faz refletir sobre a vida e as escolhas que fazemos. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal para não perder nenhuma história como essa. E deixe aqui nos comentários, você já precisou escolher entre fazer o certo e o que os outros iam dizer? Como foi? Quero saber sua experiência. Você é muito importante para este canal.
Obrigado por estar aqui e pela audiência de sempre. Até o nosso próximo vídeo.